Hoje vamos continuar falando sobre o segundo ponto do querigma, que é a proclamação do Evangelho, a proclamação da fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Hoje, no segundo momento, a gente continua a desenvolver o caminho de Deus, ou seja, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e aquele que o entende o que ele veio fazer, como ele faz, por que ele faz, vendo nele a revelação exata de Deus em seu propósito eterno, em seu caráter. Quem consegue compreender a Jesus Cristo verdadeiramente, reconhecê-lo, esse descobre o caminho de viver sobre a terra, descobre luz para viver os seus dias, e a partir daí se torna então um seguidor do caminho de Cristo, fazendo lembrar que esse caminho de Deus, ele é único, não existe nada parecido com ele sobre a terra, nada, absolutamente. As religiões, a palavra religião, ela vem do latim, que significa religare, que é uma ideia de um homem providenciar um caminho de volta à iluminação divina, de volta à presença do Ser Eterno, do Criador de todas as coisas. As religiões não se propõem por um conjunto de regras, ou de regras exteriores, ou até mesmo de rigidez para com os apetites do corpo, tornando-se muitas vezes ascetistas, pessoas que negam a si mesmo o prazer da vida, ou se enfiam num mosteiro, ou vivem em lugares isolados, sem contato com ninguém, só em meditação, buscando coisas transcendentais por meio a espiritualidade, por meio de um estado de espírito tranquilo, sem perturbações do mundo. Seja desta forma, seja por meio da forma mais comum, que é a religião, que é a adoração a certas divindades, ou até mesmo a certas formas de praticar coisas aceitáveis ao Deus que cada religião considera ser o Deus verdadeiro, seja ele de forma exterior ou de forma buscando uma pureza espiritual, que é a forma oriental de se fazer. Todas elas é o mesmo caminho, é o homem procurando achar uma forma de voltar a ter Deus consigo mesmo, ou seja, de ter esperança em Deus, ter um contato com Deus real. Tanto um quanto o outro são chamados de religião. Jesus não veio formar uma religião, ele veio dar para o homem a sua salvação, a salvação de Deus. Deus é a própria salvação, ele é o caminho, e ele se deu a si mesmo a nós. Então, uma vez que, como vimos na primeira semana, o homem recebe Deus em si mesmo, ele está, podemos assim dizer, numa escada rolante espiritual, porque ele não precisa fazer força. Deus dentro dele o conduz pela luz que o ilumina, por meio da sua palavra e do seu espírito, a cada vez viver mais semelhante a um cidadão celeste sobre a terra. Então, o caminho de Deus, ele precisa ser melhor esclarecido para todos nós, a fim de que possamos cooperar com Deus. Porque de outra forma a gente pode estar invocando um nome de Deus, vivendo numa adoração falsa a Deus, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a menos que a gente compreenda o que Deus espera de nós, ou qual é a colaboração esperada de nós, provavelmente a gente vai se envolver em práticas religiosas ao invés de uma verdadeira adoração a Deus. Então, nós lemos normalmente nessa segunda semana o capítulo 16, 17, 18 e 19 do livro de Atos, que é onde a gente encontra a história da igreja se desenvolvendo por meio do Evangelho. E nesses 4 capítulos fica bem evidente que a forma de ser igreja revelada lá é bem diferente daquilo que nós conhecemos aqui no Ocidente. É bem diferente daquilo que a gente conhece como igreja cristã. Lá nós não vemos prédios abrigando pessoas para fazer um culto a Deus, em que cadeiras ou bancos são enfileirados e uma pessoa em específico vai a uma plataforma e faz discursos como sendo essa pessoa o ungido de Deus ou o porta-voz de Deus. Nós não vemos isso. Não vemos nada semelhante a um templo de adoração para adorar ao Cristo ou ao Salvador, coisa que nós vemos de forma comum entre os homens, até chamam isso de templo de Deus, casa de Deus, casa de oração, chamam de igreja. E todos esses conceitos, além de deturpados,
roubam o significado do que é realmente viver o caminho de Deus, a fé que Deus nos entregou. Então por isso a gente precisa falar sobre isso. E é preciso falar disso de uma forma bem demorada e insistente, com bastante contexto bíblico, porque dificilmente a gente consegue ser dissuadido de que esse caminho que todo mundo vive é errado. Porque nós temos uma consciência de manada, todos os homens são assim, a gente costuma olhar o que todas as pessoas entendem por verdadeiro ou por maneira certa de fazer as coisas, a gente adota também como nosso próprio sistema sem questionar muito, julgando que se muitos vão naquela direção é porque aquilo deve ser bom. Dá para se usar isso de uma forma, esse conceito de uma forma clara para a gente entender como a gente funciona assim mesmo. Se a gente sai a procurar um restaurante para comer, sai de carro e tu passa num restaurante e vê que tem um carro, que outro, parece tu olha assim, parece um bom restaurante, mas você pensa o seguinte, mas só tem um carro, ou não tem ninguém ali, vou mais adiante, vou em outro restaurante. Aí você passa no outro restaurante e está lotado de carros, você vai lá e para lá para comer. Por que você fez isso? Porque você julga, se tem muita gente lá, porque lá a comida é boa, e se ali naquele outro tem pouca gente, é porque a comida não é boa, o atendimento não é bom. E muitas vezes a gente faz isso e não faz jus à verdade. Provavelmente aquele lugar onde não tinha muitos carros, talvez tivesse a melhor comida, o melhor atendimento, mas a gente não parou lá, nem pensa em parar lá, porque a grande maioria não aprova aquilo lá. Então o nome disso se chama efeito manada. Todos os homens estão conceituados e condicionados a viver baseados na religião. É isso que precisa ficar claro. Ou seja, nós procuramos fazer coisas para Deus, seja Ele na forma que a gente entende, para que Ele nos aceite no dia final. Ou seja, que a gente não seja julgado ou condenado ao inferno, a gente não seja condenado ao distanciamento de Deus no fim. Isso se chama religião. Então a gente está procurando melhorar-se a si mesmo para poder apresentar a Deus alguma melhoria, alguma boa obra naquele dia, para que a gente possa ser glorificado por Deus. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai conseguir chegar naquele dia e dizer para Deus, Deus, olha quanto eu melhorei, quanto eu fui caprichoso, quanto eu fui bom, quanto eu fui correto, quanto eu amei, e olha aqui, eu acredito que eu sou merecedor da tua bênção e do teu perdão e do teu céu. Isso não funciona assim. Então Deus diz que Ele não vai perdoar ninguém baseando-se que Ele fez boas coisas. Até porque coisas boas que a gente faz não anulam as coisas ruins que a gente fez. E isso é lógico, na vida comum a gente entende isso, e eu não sei porque a gente custa a entender isso no que diz respeito à religião. Só que, como eu disse antes, o efeito manada nos cega e a gente não consegue perceber que isso não é uma qualidade agir dessa forma. Então a gente está repensando todas as coisas aqui para que o evangelho encaixe e faça sentido a todos nós. Então onde nós queremos chegar? O evangelho de Jesus Cristo é um novo caminho para a humanidade. Esse novo caminho conduz à salvação. Jesus disse que existe uma porta apertada e um caminho apertado que conduz à vida eterna. Existe uma porta larga e um caminho largo que conduz à perdição. Só existem esses dois caminhos, ou a porta larga e o caminho largo, ou o caminho apertado e a porta apertada. E um conduz aos céus, a glória eterna, e o outro à perdição eterna. E como nós já vimos que nós sempre vamos com a multidão, que as portas são largas e o caminho é largo, e esse caminho se chama religião, então a gente precisa repensar o que a gente entende por fé, para a gente não estar invocando um nome de Deus de uma forma sem sentido, como disse Deus, invocando o seu nome com a boca, mas o coração estando longe, e isso ele diz que não haverá perdão para alguém que o chama com sua boca, ou invoca com sua boca, mas seu coração está longe dele. Então a gente tem que aproximar essas duas coisas, coração e boca no mesmo sentido. Por isso a gente tem que fazer essa conversação sobre qual é que é o caminho de Deus. Entendendo nós que o caminho largo é a religião, ou seja, nós julgar que pelos nossos bons méritos seremos aceitos naquele dia. E o Senhor já disse que isso é estar com o coração longe dele e confessando com a boca que somos dele, o que é um erro. Então, gente, onde chegamos? A fé, ela não é de todos, na verdade ela é de bem poucos. Poucos conhecem o caminho de Deus. Os que conhecem o caminho de Deus, eles são parecidos com Deus. Deus é amor, e o amor, ele
ele é perdão. Ele é perdão, ele é unidade, ele é ausência de egoísmo, ele é vontade de viver em harmonia, de ser justo para com todos. O amor, ele brota dessa forma, ele tem uma fonte pura de sabedoria. Enquanto que quem não está em Deus e Deus não está nele, não tem esse jorrar de vida. Provavelmente ele é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa materialista e sensual, ela é uma pessoa que se interessa muito pouco pelo bem-estar dos outros, é uma pessoa que a sua vida brota uma água amargosa, jorra dela uma água amargosa, e é isso que distingue alguém que é de Deus e alguém que não. E nós precisamos ter noção disso, uma noção clara disso, que todo aquele em que Deus habita, ele tem que viver em amor, ele precisa estar crescendo em amor. E todo aquele em que Deus não habita, não existe esse crescimento em amor, não existe esse rio que flui cada vez mais limpo, essa água que flui cada vez mais doce. E essa é a diferenciação exata. Por isso que existe um texto em Gálatas capítulo 5, versículo 6, que fala o seguinte: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que atua pelo amor. E o que ele está dizendo com esse texto? Ele está dando ali um chacoalho no livro de Gálatas aos cristãos que estavam voltando a praticar regras formais que homens impunham para poder então dizer que era um povo de Deus. Quando que ser povo de Deus, a marca do povo de Deus é que ele cada dia ele ama mais e melhor. Ele é uma pessoa que cada vez encontra menos dificuldade de relacionamento com as pessoas porque ele é menos impositivo, menos justiceiro, menos intolerante e mais amoroso. Ele aceita mais as diferenças, ele é capaz de amar as pessoas que são propriamente às vezes impossíveis de amar. Ele é capaz de se sacrificar por os outros, ele é capaz de sofrer injustiças e não revidar com afronta, ele é capaz de muitas coisas que só Deus é capaz de fazer. E essa é a prova de que você está no caminho, se você está crescendo em amor. E se você não está crescendo em amor, é a prova que você não está no caminho apertado. Você pode provavelmente estar no caminho largo. Apesar de você invocar o nome de Deus, participar de cultos religiosos, reconhecer pessoas como homens e mulheres de Deus na sua vida, você ouve conselhos dessas pessoas, você segue as orientações dessas pessoas, mas se na sua vida não há um crescimento em amor, ou seja, uma capacidade de amar mais e melhor, de ser uma pessoa mais aceitável, mais branda, mais capaz de amar e ser amado, uma pessoa que demonstre em si mesmo o poder do amor e não o poder do mundo, que é o poder do egoísmo e da opressão. Se você não está caminhando esse caminho, é porque você provavelmente adotou a religião como sua norma de conduta e você está no caminho largo. Por que eu falo isso? Porque a religião é estar desviado do caminho. Eu sei que dentro do sistema religioso foi nos vendido uma ideia de que se desviar da igreja, no que diz respeito a parar de ir nos cultos da igreja, é se desviar. Eles chamam isso de desviar-se da igreja e é estar perdido, indo para o inferno. Só que ninguém pode se desviar da igreja. Uma vez que você é filho de Deus, você jamais deixa de ser filho de Deus. É improvável que isso, é impossível que isso aconteça, porque você jamais deixa de ter o sangue daquela família. Da mesma forma que acontece numa família natural. Um filho mesmo que vai embora de casa e passe longos anos longe de sua casa, ele jamais deixa de ter o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos irmãos e a mesma casa paterna. E é isso que acontece conosco quando nascemos de novo. Só que a religião diz que não é assim. Ela diz que se você parar de ir na comunhão dos irmãos da igreja, nos cultos, você se desviou e está no mundo. E se você está no mundo, você vai para o inferno. Só que essa não é a proclamação do evangelho. O evangelho não demonstra isso dessa forma. Na verdade, ele abomina esse tipo de pensamento, porque faz a gente pensar que a gente tem que estar com aquele grupo de pessoas fazendo aquelas coisas para ser aceito por Deus. Ou seja, a gente está comprando a nossa salvação, quando que uma vez salvo, sempre salvo. Jesus jamais nos lança fora. Essa é a palavra da pregação da fé. A palavra da religião é: se mantenha fazendo as coisas do jeito que a gente mandou e você será salvo.
Então o que acontece? A religião não pede que você viva o caminho do amor. Ela até cita os textos do caminho do amor, fala do caminho do amor, mas a sua vivência não diz respeito ao amor. Não é o amor que é o valor maior, o valor mor. O que mais pesa dentro do sistema religioso é o cumprimento das regras e das normas instituídas por aqueles que julgam-se como os guias dos demais, os pastores. E aí, por sua vez, nós estamos debaixo de um sistema que não nos leva a Deus, porque Deus não nos manda regras para obedecer. Ele nos diz: sigam o amor, cresçam em amor. A única fé que salva é a fé que atua pelo amor. É a única certeza de que você está no caminho de Deus. E quem está vivendo esse caminho, está vivendo o caminho que leva a vida eterna, leva aos céus. Quem não está nisso, mas está na religião, ele não está nem um pouco interessado em se tornar uma pessoa melhor. Ele está interessado em que a vida dele dê certo e que ele tenha o melhor dessa vida. E se possível, ele vai pisar em outras pessoas para isso. Ele será uma pessoa egoísta, avarenta, mesquinha, uma pessoa que facilmente tem inimizade com muitas pessoas, quando que a nossa fé declara com todas as letras: se nós tivermos inimizade, até mesmo com o nosso inimigo, nós não somos filhos de Deus. Porque alguém pode se tornar nosso inimigo, mas nós não podemos ser inimigos de ninguém. Ele nos diz para dar outra face, que Ele nos perdoará da mesma forma que nós perdoamos os que nos devem e nos ofendem. Então, à medida que nós não temos desavenças com ninguém, não temos ressentimentos com ninguém, mágoas com ninguém, enquanto tudo e todos nós somos capazes de superar e amar, isso prova que nós somos de Deus. Agora, se você não tem a vontade de crescer nessa capacidade de ser perdoador, ser um agente de perdão no mundo, provavelmente você nem nasceu de Deus, então você não tem o poder para ser isso. E aí você se abraça a uma religião para poder justificar a sua consciência de que você pelo menos está fazendo alguma coisa para Deus te aceitar naquele dia. Só que Deus já declarou já de muito tempo que Ele não aceitará esse caminho. Só existe um caminho para Deus e não dois. E assim nós chegamos à compreensão exata do que é o caminho de Deus. E não podemos invocar o nome do Senhor sem ter este coração, essa crença, essa fé profundamente arraigada. Quem não compreendeu isso está no caminho largo e, por sua vez, o mal tem liberdade total de agir na sua vida e destruir todas as áreas da sua vida sem a pessoa nem mesmo perceber. A verdade é esta. Então, que a gente possa crer no caminho do Senhor e jamais se deixar levar por qualquer filosofia que diga: faça isso e estás garantido ao céu, faça mais aquilo e está garantido ao céu. Se mantenha fazendo essas coisas e Deus vai te aceitar e te abençoar. Deus não nos abençoa nem nos aceita por nada que fazemos, somente pela fé que temos de que Ele nos aceitou em Jesus Cristo, nosso Senhor, para vivermos com Ele, e viver com Ele é viver amando. E essa é a palavra final sobre o caminho de Deus.